Olá, tudo bem? O apóstolo Paulo, ele é considerado o campeão da graça, porque o apóstolo Paulo falou muito sobre a graça. Os escritos do apóstolo Paulo é que mais nos faz entender, que mais nos dá consolo por causa da graça. Porém, o apóstolo Paulo, ele nunca deixou de falar sobre o pecado. Mesmo o apóstolo Paulo falando da graça, ele falou para a gente ter cuidado com o pecado. Por isso que ele fala aqui no capítulo 5, aqui no verso 20 ele fala: sobreveio a lei para que voltasse a ofensa, mas onde abundou o pecado, superabundou a graça. Algumas pessoas podem ler esse texto e pensar em quanto mais uma pessoa peca, mais ele desfruta da graça. Evidente que o apóstolo Paulo não está falando isso. O apóstolo Paulo está falando de pessoas viveram uma vida totalmente de pecado, mas ele recebeu a graça de Deus. Então, nesse caso que o apóstolo Paulo fala que a graça superabundou, porque aquela pessoa que via sua vida toda em pecado, agora ele se tornou uma nova criatura. Então a graça foi o ponto de virada na sua vida. E o apóstolo Paulo, aqui no capítulo 6, no verso 1, ele fala, ele continua esse assunto, ele fala: que diremos, pois? Permaneceremos no pecado para que seja a graça mais abundante? Ele fala no verso 2, de modo nenhum. Como viveremos ainda no pecado, se nós que para ele morremos? Então, segundo o apóstolo Paulo, nós estamos mortos para o pecado e não podemos viver mais ainda nele. Ele fala no verso 3, ou porventura não ignorais que todos nós que fomos batizados em Cristo, fomos batizados com ele na sua morte? Quando Jesus encontrou com Nicodemos, ele disse: Nicodemos, se você não nascer de novo, não pode entrar no reino de Deus. Então Jesus morreu para esse fim, para nos libertar do pecado. E quando nós nos batizamos para lembrar a morte de Jesus, a morte e a ressurreição. E significa que nós morremos para o mundo e agora estamos vivendo para Cristo. Por isso ele fala aqui no verso 6 do capítulo 6. Sabendo isso, que foi crucificado com ele o nosso velho homem, para que o corpo do pecado seja destruído, e não sirvamos o pecado como escravos. Então agora, nós não somos mais escravos do pecado, porque o nosso velho homem, ele foi morto. Então essa nossa velha natureza, o velho homem, não pode mais reinar em nós. Que tem que reinar em nós agora é Cristo. Por isso nós não somos mais escravos do pecado. Ele fala algo interessante aqui no verso 1 do capítulo 6, ele fala: assim também vós considerai-vos mortos para o pecado, mas vivos para Deus em Cristo Jesus. Por isso que a Bíblia fala sobre o novo nascimento. Eu morri para a velha vida, agora eu vou viver para Cristo. O apóstolo Paulo dizia: não sou eu mais que vivo, mas Cristo que vive em mim. Evidente que o apóstolo Paulo escreveu muito também sobre as suas lutas. Quando ele fala, por exemplo, sobre o espinho na carne. Muita gente acredita que o espinho na carne, porque o apóstolo Paulo ele lutava contra uma fraqueza carnal. Por isso que ele fala que aquilo era um mensageiro de Satanás para esbofeteá-lo. Mas Deus disse: a minha graça te basta. Então significa que o apóstolo Paulo, mesmo sendo um homem santo, sem buscando a santidade, ainda tinha suas fraquezas. Ele sabia que ele dependia de Cristo, que ele não era autossuficiente, porque o apóstolo Paulo teve revelação extraordinária. E para que ele não exaltasse, ele tinha essas fraquezas, para que ele entendesse que ele precisava cada dia da misericórdia de Deus. Então o apóstolo Paulo deixou bem entendido. Ele fala também: seja meus imitadores, assim como eu sou imitador de Cristo. Ora, se o apóstolo Paulo considera imitador de Cristo, evidentemente ele não vivia
e não tinha simpatia nenhuma com o pecado, porque Jesus não teve pecado. Ninguém poderia julgar Jesus, falar nada sobre ele, sobre essa questão do pecado. Não está escrito na Bíblia em nenhum lugar que as pessoas acusou Jesus de algum pecado. Eles tinham acusação falsas, mas a ação que Jesus fazia não tinha nada a ver com o pecado. Então a pessoa que quer viver em Cristo, ele deve viver uma vida santa, estar sempre, a todo tempo, desviando o pecado e vivendo uma vida que ele possa estar preparado para a vida eterna.